Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que o pastor Carlos tem para nós estarmos aí louvando, engrandecendo o nome daquele que vive e reina para todos sempre, amém? Pastor Carlos um pouquinho debilitado com a gripe, mas é o meu prazer estar fazendo a obra do Senhor e eu não posso parar. Se eu paro, parece que está faltando alguma coisa e meu dia não vai ser o mesmo. Eu preciso continuar trabalhando para o Senhor, mesmo debilitado com essa gripe tão forte que veio até a minha pessoa, mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, amém? Eu sou os amados irmãos, tenham um pouquinho de paciência com o pastor Carlos e nós estaremos aí fazendo essa programação para engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Glórias a Deus, aleluias. Maravilhoso é Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado a Deus pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e a tua boa mão, Pai, é tudo que precisamos. Então, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, os meus amados irmãos nas tuas mãos, ó Pai. As suas necessidades, ó Pai, opera, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o teu querer, o teu efetuar, que nós possamos, ó Pai, crer, Senhor Deus, aleluia, em tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, assim, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, todos os nossos afazeres desse dia, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, pela tua proteção, pelos teus cuidados. Assim, Senhor Deus, louvamos, engrandecemos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória àquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Oh, aleluia. Senhor é bom. Todo o tempo nosso Deus tem sido aí maravilhoso para conosco. Nós temos a alegria da salvação daquele que tem cuidado de nós. Amém? Glórias a Deus. Hoje nós estaremos trabalhando no capítulo 11 de Apocalipse. Creio que vai ser uma bênção para a minha vida, uma bênção para a tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura. Quem vos fala é o pastor Carlos Sales, pastor, aleluia, vice-presidente dessa igreja. Pastor presidente é o pastor Márcio da Silva, um homem de Deus, um homem forte aí nas batalhas, e a gente louva, engrandece, aleluia, engrandece o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, tem sido aí bênçãos para as nossas vidas, nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Então, o horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã com o pastor Carlos Sales, amém? Que Deus esteja abençoando aí o Carlos Parreira, que Deus esteja aí operando na sua vida, seja bem-vindo nessa manhã. Aleluia, glórias a Deus. Então, texto bíblico, conforme eu disse, está aí em Apocalipse capítulo 11, a reflexão de hoje, aleluia, a epígrafe desse texto é o santuário e as duas testemunhas. Hoje é dia 19 de março de 2023, amém? Glórias a Deus. Nós temos os cultos presenciais na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você é o meu convidado especial. Eu tenho deixado também 2 links aí dos meus YouTubes. Eu convido os amados irmãos e irmãs a estarem assistindo aos vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Perdão, aleluia, glórias a Deus, glórias, 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 aleluia, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, amém? Aleluia, como é bom nós estarmos aqui nessa manhã para engrandecer ao Senhor.
Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que pode, está de porte aí das tuas sagradas escrituras, vamos estar aí abrindo em Apocalipse capítulo 11. Amém? Apocalipse capítulo 11. Diz assim: as duas testemunhas, e foi-lhe dada, aleluia, foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, os que nele, aleluia, adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, aleluia, da terra. E se alguém quiser fazer mal, aleluia, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem, aleluia, o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor, aleluia, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam, aleluia, na terra, se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias a Deus do céu. E passando o segundo, aleluia, o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, a 7ª trombeta. E tocou, aleluia, o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grande voz, que dizia: o reino do mundo vieram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras e que há de vir, que tomaste, aleluia, o teu grande poder e reinastes. Iraram-se as nações
e veio a tua ira e o teu, aleluia, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo, aleluia, de dares galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem a teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo, aleluia, de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Glórias àquele que vive, àquele que reina para todo sempre. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã, aleluia, diaconisa Darcília, que Deus esteja aí, aleluia, nessa manhã, recebendo do poder sobrenatural de Deus, das mãos poderosas daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, ao Luciano, seja bem-vindo também. Aleluia. A Mudacir, seja bem-vinda também. A Dona Maria, que Deus esteja aí operando na vida de cada um dos meus amados irmãos. Então Deus esteja abençoando aí os meus amados irmãos, tanto do Kawai, conforme do Facebook, do WhatsApp e do YouTube. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos agora dissertar a respeito de Apocalipse, capítulo 11, né? Deus tem aí falado conosco, aleluia, desse grande poder. Deus tem falado, aleluia, a respeito do seu poderoso nome. Nós vamos estar, aleluia, nos colocando na brecha para que Deus esteja aí, aleluia, poderosamente nos ajudando nesse dia de hoje. Amém? Glórias a Deus. Então, ele traz aqui logo no versículo 1 do capítulo 11, ele diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, os que neles adoram. Amém? Glórias a Deus. O capítulo 11, no versículo 1, continua um interlúdio que começou no capítulo 10, acerca de Israel e do templo, e dá uma ideia da vida espiritual de então daquele povo. Os eventos aqui registrados ocorrem na cidade onde o Senhor foi crucificado, Jerusalém. Israel continua na incredulidade durante essa parte da tribulação. O templo, aleluia, de Deus pode, aleluia, referir-se à existência de um templo em Jerusalém, nesse período o qual será profanado pelo anticristo. A grande tribulação. A medição do templo significa que Deus medirá a condição espiritual do povo judaico. Quando nós entramos no versículo 2, ele diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Amém? Durante a tribulação, Israel e a cidade santa serão oprimidos pelos gentios e sofrerão grandemente durante 42 meses. Israel será severamente julgado por causa da sua rejeição a Cristo e da sua imoralidade semelhante a Sodoma. Os 42 meses provavelmente se, aleluia, referiam ao período final de 3 anos e meio da tribulação. Quando nós olhamos o verso 3, ele diz assim: e darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260, aleluia, dias, vestida de pano de saco. Assim diz a palavra do Senhor. Deus, aleluia, enviará 2 testemunhas para pregar o evangelho e profetizar a respeito do futuro,
terão grande poder, aleluia, sobrenatural, e exercerão, aleluia, o seu ministério no poder do Espírito, aleluia, serão grande ameaça ao anticristo e a todo o mundo, aleluia, ímpio, durante o período de 1260 dias, e neutralizarão os sinais e as maravilhas dos profetas da besta. As duas testemunhas têm o poder como Moisés e Elias. Amém? No verso 4, aleluia, do capítulo 11, a palavra do Senhor, ela, aleluia, vem a mim, ela vem a ti, ela diz assim, essas são as duas, aleluia, melhor dizendo, essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante, aleluia, de Deus e diante da terra. Através dessas, aleluia, linguagem, João está dizendo que as duas testemunhas receberão o poder do Espírito Santo para revelarem à luz a verdade de Deus. Perdão. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Karen e Ribarra, que Deus esteja te abençoando aí, amém? Oh Deus, glórias a Deus. Anne Santos, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então, vamos ver agora o versículo 7 do capítulo 11 de Apocalipse. E quando acabarem, aleluia, o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. E as duas testemunhas são mortas porque apresentam a verdade do Evangelho e brada fielmente contra o pecado do povo. Jerusalém é, neste tempo, chamada de Sodoma, por causa da sua imoralidade, e Egito, devido ao seu mundanismo. A besta e o anticristo, ou o homem do pecado, que as duas testemunhas não podiam ser mortas até que completarem a sua obra. Assim é o caso de todos os servos, aleluia, de Deus, que permanecem fiéis a Ele, amém? Permanecem fiéis ao nosso Deus. No versículo 11 do capítulo 11, está dizendo dessa maneira para que nós possamos aí entender a respeito daquele que vive e reina para todo sempre. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito, aleluia, de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram, aleluia, glórias a Deus. 11, diz assim, por causa da ressurreição das duas testemunhas e do julgamento, aleluia, divino, um remanescente em Israel aceitará a mensagem da sua, aleluia, das duas testemunhas e dará glória a Deus. No verso 15 diz assim, tocou o 7º, aleluia, anjo a trombeta, e houve no céu grande, aleluia, grandes vozes que diziam, os reinos, aleluia, do mundo vieram a ser, aleluia, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Ele reinará para todo sempre. O soar da 7ª trombeta anuncia que o mundo tornou-se, aleluia, o reino de Cristo, e que ele reinará para sempre. Noutras palavras, a 7ª trombeta abrange eventos que se, aleluia, estendem até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que inclui, portanto, os julgamentos das 7 taças. O soar da 7ª trombeta é seguido de um trecho, aleluia, parentético, revelando alguns eventos relacionados com o período da tribulação. Glórias a Deus. No versículo 16 diz assim, os 24 anciãos que, aleluia, estão assentados em seus tronos, aleluia, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Os 24 anciãos profetizavam, aleluia,
E o que acontecerá na vinda de Cristo? As nações ficarão enfurecidas, os mortos serão julgados. Deus destruirá os que, aleluia, destruíram a terra. Assim será na vinda do Filho do Homem, assim será na vinda do Filho de Deus. Perdão. Então o Senhor, Ele virá. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que o Senhor esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agora eu quero trazer para nós estarmos entrando e falando versículo por versículo. Amém? Apocalipse capítulo 11, o santuário e as duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim, o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta continua no capítulo 11, com mais duas cenas que mostram a proteção divina para os fiéis. O povo é protegido, mas não totalmente. Ainda sofrerão as agressões dos inimigos e podem até morrer. Mas a vitória final pertence aos santos de Deus. Amém? A ordem para medir o santuário está aí no capítulo 11, no versículo 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele, aleluia, adoram. Glória a Deus. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. João continua a sua participação ativa, recebendo um caniço para medir. Dispõe-te e mede o santuário de Deus e o altar e os que, aleluia, naquele adoram. O relato de João aqui não oferece detalhes, mas nos lembra da medição do templo de Ezequiel, capítulo 40, versículo 42. Observamos na lição, aleluia, 18, a importância das mensagens, aleluia, dos profetas em relação ao cumprimento do, aleluia, mistério de Deus. Notando que o contexto de Ezequiel, capítulo 37, 39, mostra o domínio do Messias sobre as nações. Ezequiel, capítulo 40, 42, o profeta assiste enquanto um homem mede o templo. A visão, aleluia, de Ezequiel mostra o povo, aleluia, o povo de Deus, aleluia, sendo restaurado, e a glória, aleluia, e a proteção de Deus, o qual volta ao templo no capítulo 43. Amém? Então Deus, aleluia, Ele é quem restaura a minha vida, Ele é quem restaura a tua vida, Ele é quem restaura todas as coisas. Nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? E Zacarias, capítulo 2, do versículo de 1 a 5, apresenta outra visão de medição. Esta vez de Jerusalém, como nos intervalos do Apocalipse, o propósito da visão de Zacarias é assegurar aos fiéis da proteção divina, pois eu lhes serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio aleluia, no meio dela, a sua glória. Zacarias capítulo 2, verso 5. Ao ouvir a ordem para medir o santuário, João e seus leitores, sem dúvida, lembrariam dessas passagens proféticas e do consolo que oferecem aos seus servos o Senhor dos Exércitos. O santuário de Deus no Novo Testamento é o povo do Senhor. Num texto que fala sobre a edificação da igreja, Paulo diz que os discípulos, aleluia, de Cristo são o santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao 17. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a família de Deus edificada sobre a pedra angular é o santuário dedicado ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 22. O templo não é
um edifício feito com mãos, e sim uma casa espiritual. 1 Timóteo capítulo 3:15. Esta casa espiritual é feita de pedras que vivem. 1 Pedro capítulo 2, verso 5, verso 6. João tira qualquer dúvida sobre o significado do santuário quando diz que a medição incluirá os que naquele adoram. Não se trata de medir uma estrutura física. Esse templo é composto de adoradores, pessoas, os verdadeiros sacerdotes de Deus que adoram dentro do templo. Amém? Então, o que é realmente tudo isso? Ele está dizendo que isto tem a ver com a adoração, aleluia, dos seus servos. Nós precisamos adorar, aleluia, ao Senhor. Então, isso não se trata, aleluia, de medir o templo físico, mas se trata de medir o nosso grau de fé, nosso grau de adoração, nosso grau de entrega ao Senhor. Amém? Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vindo aí, Raimundo Nonato Alves. A paz do Senhor Jesus. Também Reti, seja bem-vindo. Verusca também, oi pessoal, oi, Deus esteja abençoando, amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando ele fala agora, aleluia, no versículo 2, ele diz assim: mas deixa de parte o átrio anterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, porque 42 meses calcarão seus pés a cidade santa. Deixa uma parte, aleluia, o átrio anterior, porque foi ele dado aos gentios. A ordem para medir não somente, aleluia, oferece consolo, fala também de santificação. Os adoradores dentro do santuário são separados dos gentios, aleluia, no átrio. A palavra, aleluia, traduzida gentios aparece 22 vezes no Apocalipse, normalmente traduzida, aleluia, por nações ou povos. Várias vezes se refere aos gentios na carne ou às nações em geral, como pessoas que ouvem o evangelho e recebem a oportunidade de serem salvas. Da mesma forma, as palavras como judeu, circuncisão, Israel, no Novo Testamento passam a identificar, aleluia, os servos, aleluia, de Cristo, conforme em Romanos capítulo 2, do 28 ao 29. A palavra gentios às vezes representa os que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5, 3 João 7. Assim, vivemos no meio dos gentios. 1 Pedro 2,12. Mas não andamos como eles andam. Efésios capítulo 4, 17, 1 Pedro 4, 13. Nesse sentido, a palavra gentios ou nações, em algumas citações no Apocalipse, refere-se aos ímpios. São as nações seduzidas por Satanás para pelejarem contra o povo de Deus. São as mesmas que, aleluia, impedem o sepultamento das duas testemunhas e que se enfurecem contra os servos de Deus. As nações apoiam a meretriz Babilônia, são seduzidas pela feitiçaria dela, conforme está em, aleluia, Apocalipse 18, 23. E prostitui-se com ela, conforme está também em Apocalipse capítulo 18, verso 3. Jesus, porém, aleluia, domina as nações com o cetro, aleluia, de ferro, aleluia, que está nas suas mãos. Os vencedores participam, aleluia, do reinado dele sobre todos os povos. 42 meses. Este período sempre representa um tempo relativamente breve de tribulação e sofrimento. É o mesmo período, aleluia, de tempo em tempos e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7, versículo 25. De 1260 dias. Ou 3 meses, aleluia, ou 3 anos e meio, amém? 3 anos e 6 meses. Tiago capítulo 5, 17.
e a metade de 7 anos, que representaria um período completo. Diz aí, calcarão os pés, aleluia, a cidade santa. E há diversas interpretações a respeito da cidade santa. Amém? Os aleluia, milenistas geralmente explicam que a cidade santa, Jerusalém terrestre, aleluia, e que o templo será reconstruído naquela cidade para o cumprimento dessa profecia. Enfrentam inúmeras, aleluia, dificuldades com, aleluia, esta interpretação, que descarta totalmente os limites de tempo encontrados do começo ao fim do Apocalipse. Também, aqui, outros acreditam que o Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo, e que fala da destruição do templo da cidade de Jerusalém pelos romanos. Citam Lucas 21, 24, onde Jesus usou a linguagem semelhante para falar sobre a destruição de Jerusalém. Uma vez que entendem a cidade literal, procuram uma explicação literal do tempo de 42 meses. Assim, a situação se aplica. Frequentemente citam a duração da guerra entre romanos e judeus, dizendo que Nero enviou Vespasiano no início de 67, em fevereiro. Há dúvida sobre esta data para vencer, aleluia, os judeus rebeldes, que o período de 42 meses termina com a destruição da cidade de Jerusalém em setembro de 70. Mas o exército romano não entrou em Jerusalém em 67. Vespasiano começou na direção de Jerusalém em 68, mas desistiu devido à morte de Nero. Tito cercou Jerusalém nos primeiros meses de 70, invadiu os muros por volta de abril ou maio e destruiu a cidade em setembro, assim para dizer literalmente que calcaram os pés da cidade literal de Jerusalém por 42 meses. Exigem alguma explicação mais complicadas para defender essa posição. É necessário também manter uma data para o Apocalipse antes de 70 depois de Cristo, contra outras evidências que ainda, aleluia, encontraremos. Amém? Glórias a Deus. O que é cidade santa? Aleluia. O que é a cidade santa? Consideramos as evidências bíblicas, as expressões cidade santa ou santa cidade. Em si aparece 11 vezes na Bíblia. Neemias capítulo 11, verso 1 e 18 identificam a cidade física de Jerusalém. Daniel chamou Jerusalém, aleluia, de santa cidade. No capítulo 9, versículo 24, Isaías repreende o povo de Israel que profanaram o nome da santa cidade. 48, 2. Mais tarde, ele fala de Jerusalém, cidade santa, no capítulo 52, verso 1. Lendo o capítulo todo, percebemos a ênfase da restauração espiritual do reino de Cristo sobre o seu povo, da salvação que vem pela pregação do Evangelho. Mateus usa essa expressão 2 vezes, no capítulo 4, verso 5, no capítulo 27, versículo 53. Para identificar a cidade literal de Jerusalém, as outras ocorrências encontra no Apocalipse aqui, em 11:3, e algumas outras vezes no final do livro, em 21:2 e 10, 22:19. Ele claramente descreve o povo espiritual de Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Outras expressões semelhantes ajudam a entender esse sentido espiritual. Apocalipse capítulo 3, verso 2, fala da presença, aleluia, eterna do vencedor no santuário do meu Deus. E na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, Paulo disse
que a nossa mãe é a Jerusalém, livre, aleluia, lá, aleluia, de cima, não a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Gálatas capítulo 4, versículo 25 e 26, o autor do Hebreus disse: mas tendes, aleluia, chegado o monte Sião e a cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a igreja dos primogênitos, arroladas do céu. Hebreus capítulo 12, 22 e 24. Entendendo este sentido de Jerusalém espiritual ou celestial, como podemos entender esses primeiros versículos do capítulo 11? João, aleluia, mede o santuário de Deus, mostrando a intenção do Senhor de proteger o seu povo, mas ainda diz que a cidade santa será pisada pelos gentios durante 3 anos e meio. O povo fiel seria protegido, mesmo deixando a igreja, aleluia, ser perseguida por um período, pode afligir a igreja e até matar os corpos dos fiéis, mas não atingirão, aleluia, o espírito dos verdadeiros adoradores. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. A igreja pode ser, aleluia, calcada aos pés pelos perseguidores, mas eles nunca chegarão a destruir o santuário em si, onde os sacerdotes adoram a Deus. O trabalho, a morte, a ressurreição, aleluia, das duas testemunhas. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizam por 1260, aleluia, dias, vestidas de pano de saco, aleluia, vestidas de humilhação. Amém? Glórias a Deus. Quem são as duas testemunhas? Comentaristas têm oferecido diversas respostas a essas perguntas. Alguns procuram personagens específicos, até sugerindo a volta à terra de pessoas do Velho Testamento. Por exemplo, Moisés e Elias, Enoque e Elias. Outros sugerem o Antigo e o Novo. Alguns dizem que são a lei de Moisés e outros profetas. Lucas 16, 29, 31, 24, 27, Atos 13, 15, 24, 13, Romanos 3, 21. E outras passagens falam sobre a lei dos profetas, mas considerem também, aleluia, comentários de Jesus mostrando que essas revelações do Antigo Testamento já seriam ultrapassadas pelo Evangelho. Mateus capítulo 11, versículo 13, Lucas 16, 16. Outras possibilidades incluem profetas e apóstolos. Lucas 11, 49. O Espírito Santo e os apóstolos. João, aleluia, 15, 26 e 27. Atos 5, 32. Por não ter identificação específica neste trecho, talvez a resposta melhor que se encontra no próprio contexto. Os primeiros versículos do capítulo falaram, aleluia, sobre a igreja. O povo de Deus, cristãos fiéis, são, aleluia, descritos como testemunhas, ou pessoas que dão testemunho, aleluia. Em outros versículos no livro, aleluia, também, 2, 13, 6, 9, 12, 11, 17, 6, 19, 10 de Apocalipse 20, verso 4. Veremos um pouco sobre, aleluia, as testemunhas no versículo 4. O tempo do trabalho deles, 1260 dias, é igual a 42 meses. Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 11, verso 2. Ou 3 anos e meio, usando o calendário de 12 meses, de 30 dias, nesse período, a metade de 7 anos realmente descreve um período de tribulação e sofrimento. Seria um trabalho difícil, cheio de angústia. Veja o significado do pano de saco abaixo. Mas seria temporário. Vestidas de pano de saco. Pano de saco é a roupa da lamentação, angústia, sentimento, opostos à alegria. Salmo 30, verso 11, 35, 13. Ezequiel, capítulo 27, 31 e Joel 1, 8. Jacó se vestiu de pano de saco quando lamentou a suposta morte de José.
Gênesis capítulo 37 e 34. Quando Acabe ouviu a condenação de sua casa, ele se lamentou em pano de saco, em um gesto de angústia e humildade. Pano de saco acompanha o arrependimento em várias outras citações bíblicas. Neemias 9, 1 e 2, Jonas 3, 6 e 8, Mateus 11, 21, Lucas 10, 13, Ezequias se vestiu de pano de saco quando buscou a libertação de Jerusalém diante da ameaça da Síria. 2 Reis 19, de 1 a 3. O pano de saco, aleluia, das duas testemunhas sugere a mensagem difícil e a lamentação delas em pronunciar a mensagem do Senhor, uma mensagem que certamente condenava os perversos. Luta. Difícil é estar levando a mensagem do Senhor a todos os povos e todas as nações. Amém? Então, quando nós chegamos aqui no capítulo, aleluia, 11, no versículo 4, diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor, aleluia, da terra. São essas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Essa linguagem nos lembra da visão de Zacarias capítulo 4. Leia o capítulo. As duas oliveiras que alimentavam de azeite o candeeiro são identificados como os dois ungidos, aleluia, que assim junto ao Senhor de toda a terra. Capítulo 4, versículo 14. No Velho Testamento, sacerdotes, reis foram ungidos. Levítico capítulo 8, 12, 30, 1 Samuel 10, 1. No Novo Testamento, os cristãos são o reino dos sacerdotes para o seu Deus e Pai. O sacerdócio real, 1 Pedro capítulo 2, 9, apoiando a interpretação das duas testemunhas como a igreja. E a expressão acrescenta aqui os dois candeeiros. No Apocalipse, os candeeiros representam a igreja. Os candeeiros no templo, aleluia, sempre ficavam acesos diante de Deus, como os cristãos, aleluia, brilham diante do Senhor como luz do mundo, como sal da terra. Amém? Glórias a Deus. Mateus capítulo 5, 14, 16, Efésios 5, 8, 1 e também 1 Tessalonicenses capítulo 5, 5. Aleluia, o Senhor, aleluia, Ele é bom. Em todo o tempo nosso Deus tem sido maravilhoso para conosco, e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar, colocar a nossa vida na dispensação daquele que vive, daquele que reina para todo sempre. Quando nós chegamos no capítulo 11, no versículo 5, diz assim: se alguém, aleluia, pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar dano, aleluia, certamente deve morrer. Se alguém pretende, aleluia, agora, está destruindo, agora eles entram também, aleluia, sendo perseguidores. Aqueles que, aleluia, quiserem causar dano aos servos de Deus, sai fogo, aleluia, da sua boca e devora o inimigo. É uma visão num livro que emprega uma grande variedade de símbolos. O fogo da boca das testemunhas não é literal, mas representa o poder, aleluia, do servo de Deus de persistir, aleluia, no trabalho, apesar, aleluia, da oposição dos inimigos. A figura, aleluia, nos lembra os vários profetas do Velho Testamento. Moisés e Arão enfrentaram seus adversários no Egito com uma série de pragas devastadoras. Êxodo capítulo 7, versículo 12, quando, aleluia, Acasias, rei de Israel, tentou prender Elias, fogo desceu do céu e consumiu os soldados. Em 2 Reis capítulo 1, versículo, aleluia, do 1 ao 14, os servos de Nabucodonosor que tentaram matar os amigos de Daniel foram consumidos pelo fogo da fornalha. Daniel capítulo 3, versículo 19 ao 22. Deus está com as testemunhas e lhes dará a vitória. Os adversários devem morrer.
sabemos que a perseguição começou, aleluia, pouco, aleluia, tempo depois do início da igreja. Alguns discípulos foram presos e alguns morreram. Estevão, aleluia, glórias a Deus. Estevão, aleluia, em Atos, capítulo 7. Tiago, Atos, capítulo 12. Mas o trabalho da divulgação do evangelho continua praticamente, aleluia, sem empecilho. E a palavra circulou pelo mundo inteiro nas primeiras 3 décadas. Veja Colossenses também, capítulo 1, versículo 23. Então, quando o Senhor ele fala a respeito do fogo que sai da boca, aleluia, daqueles que impedem, daqueles que estorvam a anunciação do evangelho, o fogo sai da boca. Eles são inimigo, aleluia, de Deus, e Deus os devora. Aqui no capítulo 11, no versículo 6 da palavra do Senhor, aí em Apocalipse, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridades também sobre as águas para convertê-las em sangue. Bem, aleluia, como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Elas têm autoridade para fechar o céu, como fez Elias durante o reinado de Acabe. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 11. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como, aleluia, para ferir toda a terra de sorte de flagelos, como fizeram Moisés e Arão no Egito, no Êxodo, capítulo 7, verso 12. Deus equipa, aleluia, seus servos para, aleluia, Deus equipa os seus servos com poder para vencer os inimigos. Aleluia, Deus agiu durante o ministério, aleluia, dos apóstolos através do milagre que demonstravam, aleluia, o poder divino. E confundiram o inimigo. Atos capítulo 5, versículo 17. Paulo, ele cegou Elimas, o inimigo, aleluia, de toda a justiça. Em Atos capítulo 13, versículo 9 a 11. E expulsou o espírito adivinhador da jovem em Filipos, Atos 16, 16 ao 18. O período, aleluia, apostólico foi caracterizado pelo crescimento do evangelho com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 33. Crescia a palavra de Deus. Atos 6, 7. Assim a palavra do Senhor crescia e prevaleceu poderosamente, conforme Atos capítulo 19, 20. O maior poder dado aos discípulos vem da própria palavra pregada, o evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Deus, ele entra com poder e glória sobre a tua vida. Deus, ele, aleluia, é verdadeiramente tudo que nós precisamos. Amém? Então Deus, ele opera tanto o querer conforme o efetuar. O maior poder dado aos discípulos vem da própria palavra pregada, o evangelho. É o poder de Deus para a salvação. As armas espirituais são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A palavra de Deus é espada. É a espada do Espírito usada contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta espada é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém? Glórias a Deus. Agora no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 7. Ele diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar,
Esse trecho, obviamente, não fala do término final da missão da igreja, pois já usou a figura de um período curto de 1260 dias, chegando ao ponto determinado por Deus e tendo cumprido a responsabilidade de testemunhar. Deus permitirá que a cena continuasse, embora tenhamos sempre trabalho para fazer. É possível encarar uma determinada missão. Lucas capítulo 10, verso 10 ao 12, Atos 13, 46, 47. Deus determinou uma missão de tempo limitado para os seus servos e deixou o inimigo mostrar o seu poder limitado somente quando a missão fosse encerrada. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Essa besta se tornará importante nos próximos capítulos. Ela sobe do mar ou do abismo e peleja contra os santos e os vence. Mas a vitória, aleluia, sua não é final nem completa. Perdão. A vitória sua não é final nem completa, pois será vencida pelo Cordeiro, aleluia, seus servos. Aqui, porém, a besta aparece por enquanto, vence as testemunhas do Senhor. Mas o Cordeiro de Deus se levantará e vencerá. Aleluia. Agora, no capítulo 11, versículo 8, diz a palavra do Senhor: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. O seu cadáver ficará estirado na praça. O cadáver ou cadáveres 11:9 das testemunhas não é tratado como aleluia, com nenhum respeito pela besta. E seus servos, os corpos ficam na rua como troféus da vida, aleluia, como troféus da vitória sobre os fiéis. Veja o desrespeito mostrado pelos filisteus quando mataram Saul. 1 Samuel capítulo 31, verso 8 ao 10. Da grande cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esteve, aleluia, este versículo é um dos mais polêmicos do livro, aleluia. Qual cidade? É uma cidade específica ou linguagem que representa algo maior. Claramente, a descrição usa a linguagem simbólica para qualquer interpretação literal. Cairá em diversas contradições. Sodoma foi destruída há milhares de anos. Egito é um país, não apenas uma cidade. Jesus foi crucificado em Jerusalém, nem em Sodoma e nem no Egito. O que esses símbolos representam? Sodoma e Egito aparecem somente nesse versículo, no livro do Apocalipse, mas são citados frequentemente em outros livros bíblicos. Vamos ver o significado desses lugares. Sodoma, depois da sua destruição, Gênesis capítulo 19, Sodoma serve como exemplo de destruição e castigo divino, ou de pecado aberto à perversidade exagerada. Sodoma, como Sodoma, publicam o seu pecado e não encobre. Ai da alma, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Isaías capítulo 3, verso 9. Porque maior é a maldade da filha do que, aleluia, do meu povo. Que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como um momento sem o emprego das mãos, aleluia, nenhumas. Lamentações capítulo 4, 6. Como Sodoma e Gomorra,
e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após, aleluia, outra carne, são postas, por exemplo, aleluia, do fogo eterno, sofrendo punição. Judas capítulo 7, versículo 7. Também Deuteronômio capítulo 32, 33. Isaías 1, 9 ao 10. Sodoma seguramente representa pecadores que merecem castigo. Egito, muitas citações bíblicas referem-se à nação ou à terra do Egito quando usada simbolicamente. O Egito sugere pecado, idolatria, imundícia, escravidão, rejeição de Deus. Quando o povo de Israel chegou à terra prometida e fez, aleluia, a circuncisão dos homens, Deus disse: hoje removi o opróbrio do Egito. Josué capítulo 5, versículo 9. A terra do Egito foi conhecida como a casa da servidão. Josué capítulo 27. Aleluia. Josué capítulo 24, versículo 17. Judas capítulo 5. Judas versículo 5. Uma figura empregada no Novo Testamento para descrever a escravidão ao pecado, Atos capítulo 7, versículo 39 ao 40, Hebreus capítulo 3, verso 16. Implicitamente em 1 Coríntios, o Egito oprimiu o povo de Deus e serve como uma figura apropriada para os perversos que oprimem, aleluia, o que oprimia e perseguiam os cristãos na época de João. Sodoma e Egito então representam a ideia de pecado, perversidade, rejeição, a rejeição de Deus e a opressão dos fiéis. Resumindo, representam uma sociedade ímpia que se colocou em oposição ao povo do Senhor, perseguindo os seus servos, aleluia, e os servos também, os servos de Jesus. E a terceira descrição, o que quer dizer, onde também o Senhor foi crucificado. Algumas pessoas, mesmo aceitando o significado simbólico de Sodoma e Egito, sugerem uma interpretação literal dessa tese que conclui que Jerusalém fosse uma dos principais objetos da ira de Deus no Apocalipse. É claro que Jesus foi crucificado ou perto de Jerusalém, mas no sentido maior, ele foi crucificado pelo mundo, pelo povo ímpio que não o aceitou. O relato do Evangelho do mesmo autor destaca-se essa rejeição pelo mundo, não somente por Jerusalém, o verbo que estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, conforme João capítulo 1, versículo 10. É interessante observar que mais um terço das ocorrências a respeito da palavra mundo na Bíblia toda se encontra nos livros de João. A vitória apresenta a vitória aparente do mal sobre Jesus. Trouxe tristeza aos discípulos e alegria ao mundo. João capítulo, aleluia, 16, versículo 19. O lugar onde o Senhor foi crucificado foi no mundo, no meio de uma sociedade rebelde, que o rejeitou porque preferiria permanecer nas trevas. A mesma sociedade que o odiava o mestre e também odiará os discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. João capítulo 15, versículo 18. Regozijai-vos, aleluia, na vitória aparente sobre Jesus. E fariam uma grande festa quando venceram aparentemente as testemunhas dele, mas nenhuma das duas vitórias foi real.
Em muitos, aleluia, aqui no versículo 9, meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Maria Elizabeth, seja bem-vinda, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Giovana também, seja bem-vinda a todos aí, também. Tem uma irmã que está dizendo assim, como se chama? Eu sou Carlos, pastor Carlos, amém? Então, aqui no capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações completam, aleluia, e também contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas, pessoas de todas as nações, ou seja, pessoas do mundo em geral. Contemplam os corpos mortos das testemunhas do Senhor. A descrição usada aqui é quase a mesma, encontrada algumas outras vezes no livro para identificar a sociedade em geral, ou as pessoas de diversas nações. A grande, aleluia, multidão que adora a Deus diante do trono vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. João foi encarregado de profetizar a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. A meretriz, a Babilônia, que se assenta sobre os povos, multidões, nações e línguas. Esta linguagem denomina as pessoas do mundo, da sociedade em geral. Algumas dessas pessoas aceitam as bênçãos que vêm, aleluia, pelo descendente de Abraão, e assim fazem parte da multidão dos adoradores diante, glórias a Deus, diante do trono. Outras seguem a meretriz e se regozijam com as vitórias passageiras sobre os servos do Senhor. Muitos, aleluia, mas não todos, dentre os povos olham para os corpos dos servos do Senhor mortos por 3 dias e meio. Não há dúvida, estão mortos os corpos, já estariam como um mau cheiro de decomposição, mas, aleluia, glórias a Deus, mas há mais aqui 3 dias e meio, a metade de 7 dias novamente representa um período curto, um tempo de angústia para os fiéis que sofrem das perseguições, mas a vitória da besta não dura por muito tempo. Somente as pessoas com miopia espiritual serão, aleluia, enganadas por essa falsa vitória. Nós precisamos entender que o nosso Cristo, quando ele desce à sepultura, muitos acham que ele perdeu, mas a morte foi tragada pela vitória. E a gente tem a vitória de Cristo que foi cravada ali na cruz do Calvário. E hoje nós temos vida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi porque ele morreu em nosso lugar. E continuando aqui, não permitem esses cadáveres que sejam sepultados. Os ímpios querem o proveito máximo dessa vitória sobre o servo de Deus. Deixam os corpos expostos para mostrar o seu poder sobre os justos. O que eles não entendem ainda é que a morte não é o fim para os servos de Deus. Os vencedores, aleluia, não sofrem dano da segunda morte. Também não entendem como o orgulho da festa desta falsa vitória ajudará a salientar a vitória verdadeira dos servos do Senhor. O que acontecerá nos versículos 11 e 12.
será visível a todos. Aqui, no verso 10 do capítulo 11, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que, aleluia, moram sobre a terra. Os habitantes, aleluia, sobre a terra se alegram por causa deles quando a besta mata os servos do Senhor. E os ímpios fazem festa. A prática de enviar presentes um ao outro de maneira a expressar alegria em ocasiões especiais. Neemias capítulo 8, do verso 9 ao verso 10. Aqui os perversos fazem uma festa de vitória. É uma verdadeira guerra, uma luta entre o bem e o mal. E os malfeitores se regozijam com qualquer vitória, mesmo, aleluia, de pouca duração. Sobre o bem, frequentemente os ímpios acham que, aleluia, suas vitórias serviam para libertar pessoas oprimidas por regras desnecessárias de religiões ultrapassadas, oferecem a liberdade para satisfazer qualquer desejo sexual ou liberdade para tirar a vida de criança antes que elas nascessem, ou a liberdade para exigir o respeito de outros mesmo quando praticam coisas que desprezam os princípios, aleluia, da decência daqueles que seguem a Deus, que prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. Portanto, aleluia, esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Aqui revela o motivo do assassinato. Os dois profetas atormentaram os ímpios. Como? Eles pregavam a verdade. A palavra de Deus atormenta os malfeitores, tirando o seu sossego daqueles que recusam se submeterem ao Senhor. Este é o lado amargo da pregação do Evangelho. Por isso os pregadores fiéis são odiados pelo mundo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Paulo sofreu perseguição e avisou os que, aleluia, os piedosos serem perseguidos por, aleluia, homens, aleluia, perversos. 2 Timóteo capítulo 3, 10, aleluia, até o versículo 13. Agora nós chegamos ao capítulo 11, no versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito, aleluia, de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, aleluia, penetrou, e eles, aleluia, ergueram sobre os pés, e aqueles, aleluia, que os viram, aleluia, sobreveio grande medo. Depois, aleluia, dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, aleluia, foram 3 anos e meio de profecia, e 3 dias e meio, aleluia, de falsa vitória dos ímpios ante, aleluia, da vitória real do testemunho de Deus. O Senhor manda que um espírito de vida, aleluia, pois ele é a verdade e única fonte de vida. Um tema constante nas Escrituras é o contraste entre a vida e a morte. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Mateus 7,13. A vida é sempre ligada a Deus e a morte sempre ligada ao pecado. A palavra vida aparece mais nos livros de João do que nos escritos de qualquer outro autor no Novo Testamento. João emprega esta palavra com um rico significado espiritual a partir do prólogo, aleluia, de um evangelho. A vida estava nele, e a vida, aleluia, era a luz dos homens. João capítulo, aleluia, 1, versículo 4. A vida, aleluia, própria é uma qualidade divina, porque assim como o Pai, aleluia, tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Jesus ofereceu a vida aos homens, dizendo: eu sou o pão da vida, aleluia. João capítulo 6, 48. Oferecendo a água viva, João capítulo 4, verso 10 e 11. Acrescenta: eu lhes dou a vida eterna, João, aleluia, 10, 28. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, versículo 25. Resumindo, o seu papel
essencial para a salvação dos homens. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. E a vida eterna é esta, que, aleluia, te conheçam a ti, o único verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Na sua primeira carta, João descreve Jesus como o verbo da vida. 1:1. E identifica como a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi, aleluia, manifestada. Sem o Pai e o Filho, a vida se torna impossível. É um testemunho. É esta, aleluia, glórias a Deus. Glórias. É um testemunho. É este que Deus nos deu, a vida eterna. Esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, aleluia, o Filho de Deus não tem vida. Paulo desenvolveu, aleluia, o mesmo tema em diversos, aleluia, comentários nas suas cartas. E a vossa vida está, aleluia, oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também, aleluia, serieis manifestado com ele em glória. Colossenses 3:3-4. Ele disse que Jesus não só destruiu a morte, como trouxe a luz e a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Nós precisamos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, colocar a nossa vida nesse Deus. Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem colocar a nossa vida no local certo. Hoje, nessa manhã, na data desse dia, Deus, Ele quer fazer infinitamente mais, aleluia, na sua vida. Ele quer operar, Ele quer aí estar entrando com providências. Então, a vida vem de Deus. Neles penetrou e eles, aleluia, se ergueram sobre os pés. O Espírito de vida enviado por Deus ressuscitou as testemunhas. A vitória da besta e dos, aleluia, perversos acabou. Aleluia, que conforto aos discípulos do Senhor na Ásia ou em outros lugares onde a perseguição ameaçava matá-los. Poderiam até morrer, mas a morte não teria vitória final sobre os fiéis. Eles são os vencedores. Este versículo, aleluia, este versículo serve para encorajar os servos de Deus em qualquer época, enfrentando qualquer ameaça do inimigo. Podem sofrer, podem até morrer, mas no final ficarão de pé, aleluia, com a vitória de Cristo. Assim como ele venceu, nós venceremos. Assim como ele ressurgiu dos mortos, nós também ressurgiremos. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? E aqueles, aleluia, que viram, aleluia, sobreveio grande medo. E acabou, aleluia, a vitória dos ímpios não durou, era falsa. Agora aleluia, os perversos, aleluia, percebem que seu adversário é realmente invencível. Nem a morte, aleluia, segura os servos de Jesus. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, 55 e 57. Os perseguidores têm, aleluia, todo motivo para sentir medo. Perderam. Quando nós chegamos aqui, aleluia, no versículo 12 do capítulo 11, as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: sobe para aqui. Mas uma grande voz, aleluia, as testemunhas ouviram esta voz, mas não, aleluia, sabemos o que, aleluia, não sabemos se os adversários a ouviram.
A voz chamou, aleluia, os servos vitoriosos a subirem para o céu. Missão cumprida. E subiram ao céu numa nuvem sobre, aleluia, o significado. De novo, veja os comentários nessa lição, aleluia. As testemunhas depois da sua ressurreição subiram com Deus, subiram com Jesus. Na segunda vinda, Jesus, aleluia, os fiéis subirão entre nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Os seus inimigos, aleluia, as contemplarão. Que cena triste para os inimigos de Deus, as testemunhas, aleluia, não contidas pela morte, agora, aleluia, somem, aleluia, de vez. A besta que surgiu do abismo e parecia tão forte se mostra incapaz de vencer os servos de Deus. O resto do livro mostrará com mais detalhes essa certeza da vitória dos fiéis sobre os seus adversários ímpios, porque todo, aleluia, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Quando nós chegamos aqui no versículo 13 do capítulo 11, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Aleluia, já encontramos terremotos como símbolos do castigo divino. Esses terremotos afetam a 10ª parte da cidade e causa a morte de 7.000 pessoas, como as primeiras trombetas. Este castigo também não é final total, mas retirada das testemunhas de Deus traz consequências graves para a cidade mundana, a sociedade dos ímpios. As outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus, o Deus do céu. Ficaram com medo, mas o texto, aleluia, não nos diz, aleluia, que se converteram. Nabucodonosor, impressionado com a interpretação do seu sonho por Daniel, reconheceu o Senhor como Deus, aleluia, Deus dos deuses, e o Senhor, Rei dos reis. Daniel capítulo 2, 47. Mas ainda fez a imagem de outro Deus e exigiu que os homens adorassem. E se exaltou a ponto de ser humilhado por Deus. É possível dar glória a Deus sem que, aleluia, venha se converter. Antes, aleluia, de completar a série de 7 trombetas, Deus frisou vários fatos importantes nas cenas do intervalo. Além dos pontos, aleluia, observados na lição 18, capítulo 10. Observamos mais, aleluia, esses fatos. Deus identifica, mede e protege o seu povo, mas, ao mesmo tempo, ele deixa os ímpios pisar, perseguir, até matar os seus servos. No final, os fiéis terão a vitória e os perversos serão totalmente derrotados. Na próxima lição, ouviremos a 7ª trombeta. Se as primeiras 6 já demonstraram o poder de Deus por meio de castigos severos, podemos imaginar o que vem pela frente. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chamar a Deus, aleluia, agora, nesse momento, falar: Deus, eu necessito, eu quero a tua presença, eu quero viver contigo. Eu não quero me ausentar da tua presença, pois o Senhor é tudo para mim. Sem o Senhor nada poderei fazer. É tempo de nós mergulharmos nos rios de Deus, nos rios do Espírito,
É tempo de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Somente os fiéis herdarão verdadeiramente a Jerusalém celestial. Está na hora, meu amado irmão. Está na hora, minha amada irmã, de nós estarmos buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar e falando: papai, eu preciso do Senhor, eu preciso das tuas mãos potentes, eu preciso que o Senhor venha me ajudar e entrar com providências na minha vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, operando de uma forma extraordinária. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nessa manhã, Senhor Deus, nós entregamos, ó Pai, os nossos amados irmãos e irmãs, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Clamando, ó Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, ó Pai, dá o melhor caminho, a melhor direção, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, aleluia, arrependimento, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que o teu Espírito, ó Pai, que faz o homem, Senhor Deus, se arrepender dos seus pecados, ó Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, nessa manhã. Fortalece, Senhor Deus, os teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, para estarem, Senhor Deus, com o Senhor, ó Pai. E que possam, ó Pai, crescer na tua graça, no teu conhecimento, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos, fica com Deus. Mais uma vez, desculpa, né, pelo pastor Carlos estar assim com a gripe tão forte, tão carregado, né, mas o Espírito Santo de Deus, eu creio que tem falado poderosamente aos corações. Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus esteja guardando e que infinitamente o Senhor esteja aí agindo com poder e grande glória na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Um abração, hein?